Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Rosa dos Véus. Esse é um canal em que eu ajudo você a sair dos véus da ilusão e ver o que está por trás de tudo isso. E hoje nós vamos falar por que certas crianças demoram mais para falar. Lembrando que o que eu trago aqui é um estudo vibracional, um estudo energético, é complementar. Não substitui o tratamento médico, pediátrico, muito menos trabalho de fonos. Eu acho que tudo deve ser levado com uma simbiose. Eu simplesmente ajudo vocês a ver o que está por trás dos véus. Se você vê atraso na fala do seu filho, não hesite em buscar ajuda, tá bom? Então vamos lá. É compreensível que você deseja ouvir a voz do seu filho, né? Muitas mães se sentem sozinhas nesse silêncio, sem entender por que isso está acontecendo ali na sua família. Mas saiba que querer ouvir o seu filho não é egoísmo, é um desejo genuíno de conexão. O atraso de fala pode ter vários motivos vibracionais. Um deles pode ser a escolha da alma, ou um tempo vibracional maior que ela necessita para aprender a se comunicar. Em alguns casos, as crianças demoram mais para falar porque elas estão primeiramente aprendendo a ouvir, não apenas a si mesmas, mas ao chamado ao invisível. É como uma semente que ela precisa de silêncio primeiro, precisa de um tempo para poder finalmente germinar na terra. Então, muitas vezes a criança ela está aprendendo, crescendo o seu jardim interno para poder florescer de verdade. É importante saber também que crianças muito sensitivas, elas se comunicam por frequências antes de se comunicar por palavras. Então, muitas vezes essas crianças se comunicam pelo campo e muitas dessas crianças não sentem a necessidade, igual nós, de falar com palavras. Então, muitas vezes essas crianças com o campo muito expandido sentem que a fala é algo reduzido. É algo limitado. Existem muitas causas físicas para o atraso de fala, como por exemplo, que é muito citado pela ciência, que é o alto consumo de telas. Mas aqui nós vamos falar apenas dos aspectos vibracionais desses atrasos de fala. Então, a demora da fala, ela pode ser um período em que a criança aprende a se comunicar de forma mais consciente. A criança pode estar sintonizando a sua linguagem interna, ouvindo mais a sua voz interior, para conseguir expressar não só com palavras, mas também com emoções, intuições e com um propósito maior. Também pode ser um reflexo de mãe e filho. Ouvir as próprias emoções é um chamado maior. Então, muitas vezes, esses pais não estão se ouvindo de verdade, não estão se ouvindo internamente e o filho simplesmente está espelhando isso. Então, é como se a criança pensasse: meus pais não se ouvem internamente, então eu vou dar espaço, vou dar silêncio para que isso aconteça. Claro que é uma coisa que eles não percebem conscientemente, mas o campo, a crença deles está espelhando isso. Muitas crianças também demoram para falar porque tem muita coisa acontecendo energeticamente em torno dela. Então, são crianças com altas percepções energéticas, elas sentem o humor das pessoas, tanto bons quanto ruins. Então, são muitas crianças que elas têm mais facilidade para ver os campos sutis, veem coisas que elas não sabem traduzir de verdade, então elas não conseguem traduzir em palavras aquilo que elas estão percebendo. Pode ser também memórias intrauterinas e de vidas passadas. Como apoiar e valorizar o silêncio. Permita que o silêncio seja parte da vida de vocês. Igual aquele vídeo que eu expliquei para vocês a respeito do tédio. Se você não viu, volta lá depois para assistir. Mude o foco para observação e empatia. Cada pequena tentativa de vocalização já é um marco. A voz da criança vai se formar com amor e com paciência. Existe outro ponto também muito importante de ser dito, que são questões familiares e ancestralidade, que podem estar causando energeticamente essa demora na fala. Como assim? Então, muitas vezes está ligada a algo que está silenciado no campo familiar. Por exemplo, um segredo, uma traição, um aborto, uma morte ignorada. E isso nós conseguimos ver através de uma sessão de constelação familiar, por exemplo. Um membro excluído, um pai ausente, uma mãe ausente, um avô brigado, uma avó que se sentiu excluída, por exemplo. Ah, meus irmãos são mais amados pela minha mãe do que eu. Então, tudo isso pode causar esse colapso dentro do sistema familiar. Então, inconscientemente, a criança, ela espelha o silêncio desses ancestrais que foram excluídos, que não foram vistos de fato, que não estão fazendo parte do sistema. Por exemplo, internamente, a criança está dizendo: se vocês não falam disso, então eu também não falo. Esse silêncio nada mais é do que uma lealdade amorosa. Também pode ser resolvido com uma inclusão simbólica dentro do campo do sistema familiar, dentro do campo da constelação familiar. Como eu digo, o caminho é sempre, sempre, sempre o autoconhecimento. Outros motivos, que eu citei, pode ser as memórias de vidas passadas e traumas intrauterinos. Algumas crianças trazem essas memórias que estão relacionadas à fala. Por exemplo, foram silenciadas com violência, foram punidas por dizer a verdade,
em relação a vidas passadas, no caso, morreram ao tentar alertar alguém de alguma coisa, ouviram palavras duras na barriga da mãe. Essas experiências criam um campo de autoproteção e a crença de que falar é perigoso. Escuta amorosa, autoconhecimento, e até um processo terapêutico, nós podemos ajudar essa criança a trocar essas crenças de que falar é perigoso e de que agora ela se encontra em um ambiente seguro, um ambiente amoroso, e que falar vai ser livre, vai ser leve para ela a partir de então. Outros fatores é simplesmente o tempo da alma também. Nem toda alma ela chega da mesma forma, nem toda alma chega do mesmo formato e com as mesmas escolhas. Então muitas crianças precisam de mais tempo para acompanhar a expectativa social. Elas estão ancorando os dons telepáticos dela para conseguir encaixar ele na forma verbal, digamos assim. Elas podem parecer que estão atrasadas, mas elas simplesmente estão vivendo em outro compasso. Claro que é importante você buscar outros tipos de acompanhamento para ter certeza. Enquanto você espera uma palavra, essa criança está ouvindo o universo. Para criar conexões entre pais e filhos, para ter essa abertura vibracional, existem algumas práticas que você pode fazer para auxiliar. Como, por exemplo, cantar com essa criança, nomear emoções com ela. Igual eu disse, muitas vezes ela sente tanto com o campo que ela não sabe nomear os sentimentos, mas você mesmo pode nomear o sentimento. Ah, você está sentindo feliz com isso. Ah, você está se sentindo triste com isso. Ajude ela a entender aquilo que ela está sentindo em palavras. Por exemplo, você está triste comigo? Tá tudo bem, nós vamos superar isso juntos. Tudo bem sentir, é importante sentir. Você está aqui na Terra para sentir. Muito importante, mais do que palavras, a criança precisa se sentir segura para conseguir expressar realmente aquilo que ela está sentindo dentro dela. Então, cada silêncio traz uma mensagem. Às vezes é uma mensagem da alma, de que eu estou sentindo tudo com o meu campo, de que eu preciso aprender a usar as palavras certas através do meu sentimento. Outras vezes ela está simplesmente espelhando algo da ancestralidade que precisa ser visto, que precisa ser curado. Mas todos eles, independente da forma que seja, precisam ser vistos com amor. E tudo isso vai se transformar em caminho de luz. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e a sua família de alguma forma. Se você gostou, compartilha com os seus amigos, curte aqui pra mim que eu consigo alcançar mais gente assim. E se você gostou, você pode me seguir lá no meu Instagram também, que eu dou mais dicas de autoconhecimento, espiritualidade, relacionamentos, tá bom? Um beijo e até a próxima!